Sabe aquela sensação de ter certeza sobre um direito, mas não conseguir provar? De olhar para uma montanha de papéis e números e pensar, como eu vou sair daqui? Hoje a gente vai mergulhar numa história real que é exatamente sobre isso. Pois é, esse era o beco sem saída para o advogado desse caso. É uma situação que, para quem advoga, dá um frio na espinha. A lei está do seu lado, a justiça parece óbvia, mas a prova? A prova está trancada atrás de uma muralha de cálculos e documentos. E no centro dessa história está a Dona Maria. A gente está usando o nome fictício, claro, para proteger a identidade dela. A Dona Maria é uma aposentada que, depois de trabalhar a vida inteira, viu o dinheiro dela simplesmente sumir. O benefício do INSS caía na conta e evaporava, engolido por dívidas antes que ela pudesse comprar o básico. Olha só esse gráfico para a gente ter uma ideia do drama. A coisa era realmente séria. Os empréstimos consignados, um atrás do outro, estavam comendo 70% da aposentadoria dela. Sobrava só 30% para ela viver, para pagar aluguel, comprar comida, remédios, tudo. A conta, obviamente, não fechava. Era uma questão de sobrevivência mesmo. E é aqui que a história fica ainda mais complexa. Porque não era só a luta da Dona Maria. Era também a luta de quem estava tentando defendê-la. O advogado tinha uma tese jurídica perfeita. A lei do superendividamento está aí para isso, para garantir o mínimo existencial. O direito era cristalino. O problema? A prova. Ela estava escondida num verdadeiro labirinto de extratos do INSS, cheios de códigos que ninguém entende, e uma pilha de contratos de banco com letras miúdas. Um caos. Agora, pensa na pressão em cima desse advogado. O medo de perder a causa não por um erro de tese, mas por um detalhe técnico, uma vírgula no lugar errado num cálculo. A responsabilidade era gigante. Um deslize ali podia custar a única chance da Dona Maria de ter a vida dela de volta. Mas toda boa história de luta tem um ponto de virada, né? Aquele momento em que algo novo acontece e muda completamente o jogo. Esse momento chegou quando o advogado percebeu que não precisava travar a batalha dos números sozinho. Ele buscou um parceiro estratégico, um especialista que pudesse traduzir aquele caos de números para uma linguagem que a justiça entende. Foi aí que entrou em cena o assistente técnico. E aí o trabalho começou. Primeiro, um mergulho profundo em toda a papelada. Extratos, imposto de renda, contrato por contrato. Depois, com tudo na mão, foi a hora de calcular, centavo por centavo, qual era o valor do mínimo existencial da Dona Maria. E por fim, todo esse quebra-cabeça foi montado numa peça única, um documento técnico robusto. E esse documento, ele não era só mais um papel no processo. Ele foi a chave que virou a fechadura e abriu a porta para a vitória. O nome dessa arma é parecer técnico. Pensa nele como um tradutor. Ele pega todos aqueles dados financeiros confusos e transforma em uma evidência clara, objetiva, irrefutável. Ele não só apoia o que o advogado diz, ele se torna a base, o alicerce de pedra de todo o caso. O próprio advogado do caso resumiu perfeitamente. Ele disse: o parecer técnico transformou uma tese em um fato. Foi aí que o jogo virou. A discussão deixou de ser "eu acho que é" para ser "os números provam que". E contra fatos, não há argumentos. Com uma prova tão forte assim na mesa, o resultado não podia ser diferente. A balança da justiça finalmente pesou para o lado certo. E o resultado final pode ser resumido em um número, mas um número muito poderoso: 65%. É isso mesmo. A justiça limitou os descontos e, com isso, 65% da renda da Dona Maria foi liberada. Voltou para as mãos dela. E 65% não é só um número, né? É o aluguel pago, a comida na mesa, o remédio comprado. No fim das contas, é paz de espírito, é dignidade. E fica muito claro que essa vitória foi fruto de uma parceria. Foi a união perfeita da estratégia jurídica brilhante do advogado com a força de uma prova técnica que não deixava nenhuma margem para dúvida. Então, tá. Qual é a grande lição que essa história toda nos deixa? O que a gente tira de mais importante do caso da Dona Maria? A lição é a seguinte, e é muito poderosa. O assistente técnico atua como o advogado da parte técnica do processo. Enquanto o advogado defende a tese no campo do direito, o assistente técnico defende os números, os cálculos, os fatos. Ele advoga pela prova. Então, para quem é da área jurídica e está passando por um desafio técnico como esse, ter o parceiro estratégico certo não é um luxo, é uma necessidade. É a peça que muitas vezes falta para transformar uma boa tese em uma causa ganha.
E se essa história ressoou de alguma forma, se parece com um caso que está tirando o sono, saiba que tem solução. Tem um link aqui na descrição para uma conversa, sem compromisso nenhum, para entender como uma prova técnica pode ser exatamente o que falta para fortalecer o caso. E para a gente fechar, eu queria deixar uma pergunta. Qual foi o maior desafio técnico que já apareceu num processo que vocês tocaram? Conta a história aí nos comentários, vamos trocar essa experiência, o desafio de um pode ser a luz no fim do túnel para o outro. A gente se vê na próxima.